Olá, criaturinhas! Bem-vindos ao Carvinas, eu sou a Ra, tudo bom com vocês? Hoje a gente tá aqui pra finalmente falar sobre Rainha Charlotte, o tema do mês na internet, né? Pra quem é fã de romance de época, pra quem é fã de romance, ou só pra quem tem assinatura da Netflix. O foco de hoje vai ser Rainha Charlotte, o livro, tá certo? E no próximo vídeo a gente vai falar sobre a série, a minissérie no caso, porque como são mídias diferentes e obras que narram a história de um jeito um pouco diferente uma da outra, eu preferi fazer resenhas separadas do que uma única resenha para cada um, porque eu posso falar dos pormenores de cada versão da história da Rainha Charlotte, tá certo? O livro Rainha Charlotte foi publicado no dia 9 de maio, tá certo? 5 dias depois da minissérie estrear, já que a minissérie estreou no dia 4 de maio. E o livro é um fruto de uma colaboração de Julia Quinn, a criadora original dos Bridgerton, e Shonda Rhimes, a mente por trás do seriado dos Bridgerton. Então elas meio que uniram os dois universos, os Bridgertons que a gente conhece dos livros, com o universo da série, pra fazer esse livro da Rainha Charlotte, tá certo? Mas enquanto esse livro faz parte, teoricamente, do universo dos livros dos Bridgerton, da série de livros dos Bridgerton, tá certo? Até lá no Goodreads, marcado como Bridgerton, acho que é volume 9 ou é 10, eu não lembro, que eu perdi as contas de quantos livros tem agora, com os livros de contos e tal. Ele não se passa no mesmo universo dos livros dos Bridgerton, ele não se passa no mesmo universo do Visconde que me amava, do Duque eu, nada disso, porque ele se passa claramente no universo da série, no universo que foi criado por Shonda Rhimes pra série, certo? Então, apesar de ser um livro dos Bridgerton, ele não é bem um livro dos Bridgerton. E ele traz aquele universo que a gente viu na série, ser um universo com maior diversidade racial, com várias coisas que os livros originais de Julia não traziam, tá certo? Então ele tenta misturar um pouco dos dois elementos, da escrita de romance de Julia com o universo diversificado e tratando de questões raciais tal que Shonda criou. Enquanto a minissérie segue duas linhas do tempo, mostrando o passado e o presente da Rainha Charlotte, o livro foca só no passado, então a gente começa o livro vendo Rainha Charlotte, então princesa, chegando pela primeira vez na Inglaterra para casar com o rei George III, tá certo? Que é exatamente o ponto de início da história, é o nosso primeiro capítulo. E o foco do livro são os primeiros anos do casamento de Charlotte e George, como esse relacionamento deles, tal, de como eles vão se conhecendo, de como eles vão se apaixonando. Só que o livro é narrado por vários pontos de vista diferentes, então a gente tem... os capítulos vão se alternando entre o ponto de vista da Rainha Charlotte, o ponto de vista do rei George, o ponto de vista da jovem Lady Danbury, que acabou de se tornar Lady, e o ponto de vista de Brinsley, o fiel escudeiro da rainha, que tá sempre 5 passos atrás dela. O livro tinha tudo pra ser mais um sucesso de Julia Quinn, como todos os outros livros dos Bridgerton, porém, pra mim ele não funcionou, tá certo? Eu não gostei de como a história foi abordada em formato de livro, porque claramente você vê que foi uma coisa feita pensando no seriado, pensando na adaptação pra TV, e eu não acho que se traduziu tão bem quanto tentaram transformar em livro. Eu acho que talvez tivesse melhor ficado só como seriado e não ter esse livro, porque a história não passa tão bem. Enquanto na série a gente tem uma química incrível entre os atores, no livro a química entre Charlotte e George não existe muito pra mim, assim, pelo menos eu não consegui ver. O modo como eles se apaixonam eu achei assim muito rápido, muito sem explicação. Não teve a mesma graça que os outros livros dos Bridgerton tiveram pra mim, sabe? Foi um livro que infelizmente me decepcionou bastante, porque eu esperava muita coisa desse livro. Afinal são dois nomes de peso por trás dele, né? Dona Julia Quinn e Dona Shonda Rhimes. Mas foi um livro que não entregou o que prometia pra mim, tipo... Na minha opinião, que talvez seja uma opinião controversa, talvez eu receba hate por causa disso, né? Mas é a minha opinião pessoal intransferível. Esse é o livro mais fraco de todos os livros dos Bridgerton. Consegue ser mais fraco até do que o livro de Gregory. É Gregory, né? O filho mais novo, que eu até esqueço que eu gosto. Que pra mim é o pior livro de todos, mas esse daí conseguiu ser pior do que o dele. Porque eu não consigo acreditar no relacionamento de Charlotte e George, tipo... Não parece ter dimensões o suficiente, não parece ter profundidade o suficiente no relacionamento deles, sabe? E eu acho que o livro também perde muito tempo contando histórias paralelas, em vez de focar no romance do rei e da rainha, como os outros livros dos Bridgerton focam principalmente nos romances dos casais principais daquele livro, com os outros sendo só plano de fundo. Esse tenta contar histórias demais, sem ter realmente profundidade pra falar dessas histórias, que são claramente histórias que foram feitas pra
série, pra série poder ter mais profundidade, mais coisas, porque uma série focada só em duas pessoas não é algo assim, viram filme, né? Não viram a série. Então eu acho que elas erraram a mão. Elas erraram a mão em focar em muita coisa que ia ser jogada pra série, em vez de focar só no romance de Charlotte e George. Eu acho que a gente perde tempo demais com Brinsley, a gente perde tempo demais com a Agatha Danbury nesse livro, que são personagens que eu gosto. Tipo, inclusive eu gosto mais deles do que de Charlotte e George no livro. Mas eles não eram pra ser o foco do livro. A gente não era pra estar tendo tanto tempo com eles, sabe? Na verdade, eu acho que esse livro seria muito mais interessante pra minha pessoa se não fosse um livro sobre a Rainha Charlotte, mas sim sobre um livro sobre Lady Agatha Danbury. Sobre a juventude de Agatha, sobre como ela se tornou Lady, sobre como ela virou aquela figura que a gente conhece tanto nos livros quanto na série, sabe? Aquela mulher maravilhosa, maravilhosamente chata que ela é, que eu amo ela por isso. Ela é uma das minhas personagens favoritas, tanto nos livros quanto na série. E eu queria mais dela do que de Charlotte, porque Charlotte pra mim é uma personagem assim que é fútil. Eu não vi profundidade em Charlotte no livro. Na série é outra história, sério, a gente vai falar no próximo vídeo, mas no livro eu não consegui gostar de Charlotte, eu não consegui ver o impacto nela que eu queria ter visto da Rainha Charlotte, sabe? Especialmente com a rainha que a gente tem no seriado dos Bridgerton. Eu não vi isso no livro, eu vi muito mais coisas de Agatha e eu queria ter visto mais de Agatha no livro do que a gente tem, sabe? E é um livro que deveria ter aviso de gatilho no começo, tá certo? E não tem. Porque ele trata da questão da saúde mental do rei George III, que a gente não sabe o certo que a gente tem. Algumas pessoas conjecturam que ele era bipolar, algumas pessoas conjecturam que ele era esquizofrênico. Teve testes de DNA feito que viram que ele tinha níveis altos de arsênico no sangue, que podia ter levado aos problemas mentais dele e tal. Mas ninguém sabe o certo e o livro explora esses problemas mentais e tal. Mas como no século XVIII, já que o livro se passa no final do século XVIII, assim, saúde mental era uma coisa que não existia, tratamento para saúde mental era uma coisa pior ainda, os modos de como o rei é tratado pro seu problema me deram uma agonia incrível. Eu fiquei assim, me senti passando mal lendo o livro, sabe? Uma coisa que foi extremamente desconfortável pra mim. Eu queria que tivesse tido uma vez de gatilho, porque eu me senti muito, muito mal lendo esse livro. Foi o livro mais desconfortável que eu li nos últimos anos, inclusive. E vocês sabem que eu leio umas coisas pesadas de true crime e tal, mas esse livro ele mexeu comigo, assim, de um modo que não gostei. Talvez o fato de eu não ter gostado tanto do livro se dê também por causa disso, desse ter sido um livro que me gatilhou. Foi um livro que prometeu muito, mas não entregou nada pra mim. Infelizmente, eu preferi ter lido um livro sobre Lady Danbury. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês leram o livro da Rainha Charlotte? O que vocês acharam? Me conta aqui nos comentários se vocês concordam comigo, não concordam e tal. Se vocês também acham que esse livro precisava de um aviso de gatilho no começo. Que... pesado. Me conta aqui, tá certo? Mas então, é isso, criaturinhas. Essas foram as minhas impressões sobre o livro da Rainha Charlotte, de Julia Quinn e Shonda Rhimes, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito ou inscrita. Assina o sininho das notificações para receber notificação sempre que tiver vídeo novo e coisa nova por aqui, tá? E também me segue nas minhas redes sociais aqui para não perder os bastidores do canal, poder ver o que eu tô trazendo pra vocês, tal, interagir mais comigo, ver o que eu tô lendo no momento, esse tipo de coisa. E é isso, eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo pra falar de Rainha Charlotte de novo, tá? Tchau!